É porque o casamento ele não acontece só lá no altar, porque é tão bonito, né? O padre está celebrando, aí a mulher vem com aqueles 3 dedos de pó, né? Tal, aqueles véu, coloca uma cinta para murchar os pneus tudo, fica magrinha no vestido de noiva. E se o marido estufa o peito e fala assim: eu te recebo, Francisca Juliene, como minha esposa, eu te prometo ser fiel. E todo mundo tirando foto. Que raiva, os fotógrafos que na frente do padre. Ô benção, eu falo: vai tirar foto para lá, rapaz, eu sou o padre aqui. Não é, padre? Os fotógrafos vão entrando naquele furdunço. E o maridão lá com o terno. Tem uns que escolhem uns ternos bonitos, mas tem uns que escolhem uns ternos que só Jesus. Mas deixa, esse é outro assunto, né? Aquela gravata ridícula ou bonita. Aí ele sai com a mulher assim, né? Trava no modo sorriso. Casei. Você casou não, você deu o primeiro passo do casamento. No outro dia cedo, quando você levar o susto de manhã vendo essa coisa linda do seu lado, você vai dizer de novo: eu te recebo, Francisca Juliene Rosinalda, como minha esposa, te prometo ser fiel. Aí no outro dia, quando a sua esposa estiver com TPM, eu te escolho, te recebo e te prometo ser fiel na saúde e na doença, na tristeza e na pobreza, tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza. Aí no outro dia, quando o seu marido, que você pediu 5 vezes para tirar o lixo, está assistindo o 3º jogo seguido em árabe, que ele nem sabe da liga que é, mas porque ele não quer sair do sofá, né? Que é assim, tem gente, o cara quando é preguiçoso, ele começa a assistir jogo de cricket indiano no dialeto indiano. O que ele sabe disso? Nada. Mas não quer tirar a poupança do sofá, né? E você com aquele desejo interior de simplesmente pegar uma motosserra, chegar nele e falar: vai agora ou não vai? Mas daí a senhorita vai: eu te recebo, Joaquim Nelson da Silva Olibais, né, como meu esposo. Eu estou brincando para você não dormir? Sim, propositadamente. Mas tem coisas que a gente tem que escolher de novo, de novo, de novo e de novo. O casamento é uma delas. Nós estamos na missa da família. Não é só no dia que você casa que você casa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Não é só no dia que você casa que você casa. Você casa todo dia. E todo dia você tem que dizer: eu te recebo como minha esposa. Eu escolho você. Porque senão você não entendeu o que é um matrimônio e logo você vai separar, porque a pessoa te decepcionou, porque a pessoa não é o que você quer, porque a pessoa está com uma dor de cabeça há 6 meses toda noite, né, maridos? Eu sei as batalhas aí que todos os lados passam. Porque a pessoa engordou, porque a pessoa só assiste o que você não gosta, porque a pessoa vota no partido X e você no partido Y. Epa! Isso não anula o sacramento do matrimônio. Casamento é escolher e escolher e escolher. E a conversão também é assim. Por que Jesus repetiu o que os profetas repetiram por 3.000 anos, gente? Quase 4. Porque isso é uma coisa que você tem que fazer de novo. Eu lembro quando eu era adolescente, cresci muito rápido. Eu tenho esse tamanho aqui desde os 12 anos, né? Eu tenho quase 2 metros. E eu fiquei grandão, claro, adolescente você fica meio desengonçado, né? Ainda crescendo, os ossos ainda em formação. Meu pai falou: quer um dinheiro? Ah, na hora, claro, pai. Dinheiro? Opa, o que o senhor quer? O senhor precisa? Então, nós morávamos numa casa que tinha um quintal bem grande, né? Ele falou assim: não, é só você manter aqui o jardim da sua mãe, a graminha no jeito. Na hora, fui lá, já limpei tudo, já peguei o dinheiro. Na época eu já estava começando a ficar meio vida louca antes de Cristo, né? Tal. Mas qual foi a minha decepção? Começou a chover, gente, não deu 10 dias, aquela maldita tiririca, nasceu tudo de novo. É ou não é verdade? Você limpa um quintal, um terreno vazio, é o cão chupando manga essa tiririca, né? E eu, caramba, aí meu pai falou: para rolar um pagode, um dinheiro de novo, você vai ter que... O que o pai falou? Ele me disse: manter, não é tirar o lixo hoje. O que é manter o quintal limpo? Daí eu entendi: não é só ontem, não é só 10 dias atrás, eu tenho que manter o terreno limpo. Mas foi um adolescente, eu era um adolescente, fui aprendendo, né? Na vida da gente é assim. No seu casamento você tem que manter o terreno limpo. E como a gente mantém o terreno limpo? Com atitudes. Talvez você está cansada do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, mas você precisa escolhê-los novamente. Deus está falando: escolha a família que eu te dei de novo, e de novo, e de novo.
A cada dia se case novamente, porque diante do altar, quando você jurou fidelidade, era isso que você estava dizendo para Deus, em outras palavras: Senhor, para sempre eu escolho esse homem, para sempre eu escolho essa esposa, esse esposo. E cada dia você precisa escolher. E eu digo para você, a conversão é assim, em cada dia você precisa escolher Deus e abandonar os ídolos. Gente, eu estou lendo agora no meu estudo bíblico Gênesis, né, os patriarcas, mas vou entrar já no período do Êxodo, né? O que mais Deus falou para o povo através de Moisés é: abandona os ídolos e escolha a mim. Abandona os ídolos. Tinha um Deus naquela época, uma divindade, né, se eu não me engano era dos Amonitas, que era chamado Deus Moloque. Eles matavam os filhos, o primeiro filho eles queimavam para esse Deus, matavam queimado. E o povo de Deus começou a achar bonitos os costumes dos pagãos. E Moisés falava: gente, vocês não vão imitar essa gente, vocês escolham Deus, escolham Deus, escolham Deus, escolham Deus. Quantas vezes Moisés repetiu? Leia o livro do Êxodo, do Deuteronômio. Eu já gravei lá no meu canal, vai entrar semana que vem. Eu já estudei isso há muito tempo atrás. A gente que é padre lê, mas às vezes você vai esquecendo, né? Para mim está sendo tão forte. Moisés está parecendo aquela mãe de criança. Sabe a mãe de criança? Olha, não vai subir na mesa, não vai pegar o doce, não vai. Mas por que Moisés está fazendo isso? Porque é a nossa natureza, gente. Consequência do pecado original. A gente precisa ser lembrado todos os dias que a gente precisa escolher Deus e dizer não aos ídolos. E isso acontece com atitudes. Como eu falei do casamento, para você casar de novo todos os dias, é uma metáfora, claro, para você dar continuidade ao sacramento do matrimônio, todos os dias você tem que escolher o quê? Dar suporte um ao outro. Ai, padre, eu tenho 18 anos de casado, no primeiro ano eu ajudei minha esposa na casa, eu fui um bom marido, fiz o meu papel. Então, meu amigo, você tem 18 anos de casado, você só fez isso no primeiro ano? Em primeiro lugar, a casa é sua, né, também. O cara fala: eu ajudo minha esposa. Por que você ajuda? A casa é sua também, você está fazendo o seu dever, ué. A casa é de vocês dois, não é? Você tem que escolher com atitudes. Eu vou lá ajudar minha esposa, o meu esposo, eu vou ter paciência, eu vou brincar com o meu filho, eu vou escutar a minha esposa, eu vou não fazer aquilo que ela não gosta, porque às vezes a esposa fala para o cara: eu não gosto que você faça isso. E parece que de pirraça ele faz e olha para ela assim, não. Depois ela fica brava, ele vem falar para o padre: eu não sei o que aconteceu. Ah, eu sei. Você parece que tem um espírito de provocação, de contradição, um orgulho dentro de você, uma vaidade. Então você precisa todos os dias escolher ser humilde, para perder algumas brigas no matrimônio. Você precisa todos os dias escolher ter paciência. Você precisa todos os dias escolher olhar o lado bom, porque todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado ruim. Se você for querer ver os defeitos do seu marido, minha filha, você vai ver até amanhã. E se você quiser ver as qualidades do seu marido, a senhora vai encontrar até amanhã, e vice-versa para o marido com relação à esposa. Então todos os dias você tem que escolher o amor, todos os dias você tem que escolher a paciência, todos os dias você tem que escolher o companheirismo, todos os dias você tem que escolher a amizade, todos os dias você tem que escolher dividir os fardos. Porque quanto casamento acabando, porque um dos lados, às vezes, acontece muito com os esposos, eu vejo isso acontecer, o esposo é preguiçoso, deixa as costas da esposa, ou vice-versa. Você tem que escolher acompanhar. Você fez uma promessa para Deus: eu vou dar a vida por essa pessoa, eu vou morrer por essa pessoa se for o caso. É isso que é casar. E a conversão também é isso, gente. Todos os dias a gente tem que ter atitudes de conversão. Atitudes, todos os dias Jesus está nos dizendo: ei, convertei-vos, crede no Evangelho. Eu falava semana passada, eu não lembro se foi aqui ou se foi em outra pregação que eu fiz, que às vezes a gente tem que... Eu gosto de escrever as coisas e colar no espelho do meu quarto, do banheiro do quarto. Tem um banheirinho no meu quarto, e eu aumentei bem o espelho, porque o padre que morava lá antes de mim batia aqui em mim, né? Eu peguei e subi o espelho para eu olhar bem no meu rosto assim. E às vezes eu escrevo versículos bíblicos e colo lá no espelho. Por quê? Quando eu acordo de manhã, o que eu vou fazer? Escovar o meu dente, espera-se, né? Tomara que eu consiga, seguindo assim até o fim. Escovar o dente, lavar o rosto, né? Tirar aquele monte de ramela do olho da gente. E o que eu vejo logo de manhã? O versículo bíblico, me lembrando. Eu te dou o conselho: escreva lá no espelho do banheiro, ou na cabeceira da cama. Sabe o que você precisa escrever? Escolha Deus hoje
Como que é seu nome? Fala alto para o padre ouvir. Eu tenho que escrever assim: Adriano Zandoná, escolha Deus hoje. Isso que é se converter. E a gente precisa se lembrar disso todos os dias. Você sabia que eu acho tão bonito? Eu li também, já gravei o livro do Levítico, né? E o livro de Números, que está lá na série da Bíblia em um ano no meu canal. E você sabe que Deus, quando Ele descreveu para Moisés como que tinha que ser o paramento do padre, do sacerdote da época, sabe o que Deus pediu para Moisés? Para Moisés pedir para os padres escreverem trechos da escritura e colarem no corpo, na roupa. Na roupa do padre estava escrito assim: só o Senhor é Deus, escuta Israel, só o Senhor é o verdadeiro Deus. Ou seja, o cara se sentava, ó, fazia assim, ele lia a passagem bíblica. Ele fazia assim, batia a passagem bíblica. Gente, a gente precisa se lembrar todos os dias. Tem que escrever: escolha Deus hoje. Você é casado, tem que escrever: como é o nome da sua esposa? Godofreda? Fala aí o nome da sua esposa, você que é casado. Como? Tinha. É a senhora que é a Tinha? Mas tem alguma coisa antes, né? É só Tinha. Maria Aparecida ficou Tinha, né? Vai saber. Antigamente tinha uns apelidos engraçados. A minha irmã é Graziele, ficou Gele também, né? Vai entender. Mas todos os dias você tem que olhar para o espelho, meu irmão, cedo, e falar assim: Tinha, eu escolho você de novo. Falar para você mesmo e depois falar para ela, né? Porque você tem que se convencer também. Porque isso que é casamento, gente. Casamento não é para brincadeira. Duvido esse casal de 50 anos de casado, se eu perguntar para eles quantas coisas eles já não passaram. Quantas lutas, às vezes vontade até de separar. Mas estão aqui por quê? Porque é escolher de novo. E é escolher de novo. E é escolher de novo. E a vida espiritual também é assim. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Todos os dias você tem que escolher Deus. Por quê? Porque a nossa natureza, lendo o livro do Gênesis lá para fazer a Bíblia um ano, eu tenho retocado nisso novamente. Nós, por consequência do pecado original, a nossa natureza, gente, é um caminhão. Os mais novos não vão entender isso, talvez a metáfora, porque hoje tem muito carro automático, né? Mas antigamente a gente tinha um costume, um caminhão carregado. Eles acreditavam que para gastar menos combustível, na descida eles desengatavam o caminhão, deixavam em ponto morto. Imagina que loucura, eu já fiz isso, que Deus me perdoe na época, né? O caminhão com 25 mil quilos, muitas vezes com freio ruim, desengatado na descida. Era o costume, né? Para gastar menos combustível. Quem que segura um caminhão desse? Nem São Miguel Arcanjo, né? Eu fiz isso já, né, na época que eu dirigia também. Meu pai tinha caminhão, também tive, um pouco tempo antes de vir para o seminário. Mas eu estou dizendo isso para falar o quê? Que a natureza humana, ela é um caminhão, gente, em ponto morto com 100 mil quilos descendo. Se você deixar, a sua inclinação ao mal, aquilo que Paulo chamava de concupiscência, vai te levar para o buraco. Então você tem que lutar. Contra quem? Contra você mesmo em primeiro lugar. Sócrates dizia que ninguém é livre se não vence a si mesmo, né? Vencer você mesmo, as suas más inclinações, a sua preguiça, o seu orgulho, a sua impureza. Eu posso dizer as minhas coisas, as minhas dificuldades. A gente tem que se conhecer a ponto de saber quais são as minhas dificuldades e lutar contra elas. Você precisa lutar contra você. Santo Tomás de Aquino, citando Aristóteles, dizia que para ser virtuoso, presta atenção, você tem que rolar uma pedra para cima da montanha todos os dias, e no outro dia a pedra vai estar lá embaixo, e você tem que rolar de novo. No outro dia a pedra vai estar lá embaixo, você tem que rolar de novo para cima. Mas eram linguagens diferentes, comunicações diferentes, criações diferentes. Então ambos tiveram, que crescer, que deixar o outro ser aquilo que ele era, sabe? Isso faz parte desse amor, do amor, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios diz, né? O amor é paciente, o amor não se ensoberbece, o amor não se encoleriza, o amor não é invejoso, o amor, ele entende o outro, né? Eu acho que nós, nos relacionamentos, precisávamos ser como uma mãe, né? Uma mãe boa. Você percebe que a mãe boa, às vezes ela até estraga o filho, né? Quando é boa demais. Mas a mãe geralmente ela entende o filho. Não, olha padre, hoje ele está agitado, então por isso que ele está assim, arredio. Nossa padre, hoje aquela comida não fez bem para ele. Mas ele não falou nada para a mãe, né? Mas a mãe está ali observando, já sabe. Nos nossos relacionamentos a gente precisa também ser mais caridoso, né, gente? Eu vou chegar nesse ponto, já que é um dos pontos também, sobre a caridade. Então eu falei desse, deixar a pessoa ser o que ela é. Quinto ponto, que está ligado também com o anterior,
Não queira controlar a pessoa. Olha, é muito ruim, sobretudo num casamento, num relacionamento de amizade, quando a gente quer controlar o outro. E a gente usa, às vezes, mecanismos de manipulação para controlar. Ah, eu dou presente, eu sei tudo que ele gosta, então eu faço tudo que a pessoa gosta. Eu me antecipo para dar o presente que ele quer, para levar ele no jogo que ele quer, para fazer a festa que ele quer. Às vezes se controla não só com um temperamento difícil, mas com essa manipulação, comprando com joguinhos, com presentinhos, né? Não queira controlar os outros. Isso é contra a vontade de Deus, isso dá errado no processo. E também não se deixe controlar, porque você precisa preservar o que você é, né? Não é porque você está num relacionamento que você tem que se anular totalmente, né? Então, esse controle, em primeiro lugar, ele é fruto de orgulho, né? Quando alguém quer te controlar, é sinal que essa pessoa não te ama de verdade. Porque quem ama não quer controlar, ou te ama de uma maneira imperfeita, precisa se purificar, né? A pessoa é muito controladora, você tem que colocar limites. Talvez você é uma pessoa de boa. Mas se o outro está te controlando, coloque limites. Não, você não vai controlar tudo em mim. Eu acolho aquilo que é bom, que você sugere, óbvio. Mas eu também sou uma pessoa, né? Também tenho o meu jeito de ser, de pensar. Sexta realidade. Isso aqui é muito importante. Quando você está lidando com uma pessoa difícil. Saiba silenciar e recuar no momento certo. No momento de raiva. Tem gente que é impulsiva, por exemplo, muito colérica. Aí no momento de raiva, fala tudo que vem na cabeça. Tem gente que é assim. Um dia uma pessoa me falou: Padre, eu preciso falar que eu fico bem. Você fica bem, mas você faz o outro ficar mal por 6 meses. Então se você sabe que você é muito irritado e vai falar uma coisa que machuca, e vai trazer e jogar no ventilador uma coisa de 20 anos atrás, no momento da raiva, antes de você estourar, fica quieto. Sai. Pede uma pausa. Até na hora da briga, né, tem que pedir uma pausa. Ó, dá um tempinho, depois a gente conversa. Depois de cabeça fresca você retoma, ou talvez nem retoma, né? Nem retoma, mas a gente tem que aprender, gente, a lutar para não machucar o outro no momento da impulsividade. E você sabe que no relacionamento a gente precisa aprender algo também. Existe, não sei se você já ouviu falar, o filósofo Schopenhauer, no final do século XVIII, XIX, ele escreveu, no seu último livro, que foi o que mais estourou, né? Ele era um filósofo muito pessimista, mas ele escreveu só a metáfora do porco-espinho, né? Ele era alemão, morava na Alemanha, que é muito frio, né? Naquela época bem mais que hoje. Então ele disse que havia um grupo de porcos espinhos que estavam na neve. Começou a esfriar, quase morrendo. Começaram a se encostar, né? Para o calor um do outro aquecer um ao outro. Só que quando eles chegavam muito perto, eles se espetavam. E por se espetar, começavam a morder um ao outro. E a situação só piorava. Então os porcos espinhos, dizia Schopenhauer, é famosa essa metáfora. Eles foram aprendendo que para conviver bem, eles não podiam estar nem muito longe, nem muito perto. Eles tinham que ter a sabedoria de estar perto, óbvio, de não matar a intimidade, mas também eles não podiam ser invasivos a ponto de sufocarem o outro, né? Então, muitas vezes no relacionamento você vai ter que aprender isso. Você esteja perto, mas também saiba se recuar. Saiba estar longe, estar distante no momento certo, sobretudo quando você estiver com raiva, sobretudo quando o outro não está bem. Às vezes até a esposa disse: olha, eu não estou bem essa semana, eu estou na TPM, ou eu estou vivendo tal coisa, ou teu amigo te disse: eu não estou bem. Você vai ficar cutucando a pessoa para levar, né? Se recua um pouco, se recolhe um pouco, recua um pouco. É a sabedoria do porco-espinho, né? Está muito frio, nós vamos morrer, mas se a gente chegar muito perto, a gente se mata também com os nossos espinhos. Então, a medida certa. Não é que a gente vai ser frio e viver um teatro. Não interprete mal o que o padre está falando. Estou dizendo que todo relacionamento é preciso estar perto, mas não excessivamente. Tudo que é excesso sufoca o outro. E em alguns momentos a gente precisa se recolher. Sobretudo quando a gente não está bem, ou quando a gente está com raiva demais e vai falar aquilo que vem na boca. Tem gente que é assim, que fala o que vem na boca, né? Eu falo o que eu penso. Não esqueça que as pessoas também pensam, e elas podem falar e te machucar. Então, fale o que você pensa, mas com a cabeça quente, com a cabeça fria, desculpa, não de cabeça quente. Com paciência, no momento certo.
De volta aqui no Pra Ser Feliz, lindas canções, tanto a da saída do bloco como a nova. Obrigado, Samuca. Gente, vamos lá, segundo bloco, estamos aqui com alguns livros, o livro do Márcio que fala sobre o tema de hoje, como se dar bem com quem você quer bem, né? Temos o meu livro também, 7 Passos para Restaurar a Sua Família, o meu livro, Orações pela Libertação da Ansiedade. Vou tirar a Bíblia aqui para o Valdir conseguir mostrar melhor. Você pode adquirir os nossos livros pelo loja.cançãonova.com. Especial esse meu último livro, Orações pela Libertação da Ansiedade, está muito bom. Eu tenho também, nós fizemos o terço pela libertação da ansiedade, que é o terço pela libertação da ansiedade que você reza. É um texto específico, você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com. E vem o texto e vem como você rezar, né? Um texto que foi desenvolvido, desculpa, coloquei a Bíblia aí, não sei se entrou na imagem, que foi desenvolvido para isso, tá bom? Olha, gente, esse segundo bloco é para você. Você pode mandar sua mensagem via WhatsApp, já está aparecendo na sua tela ou vai aparecer. Pelo Instagram, que já está aparecendo na sua tela ou vai aparecer. Também pelo Facebook, o padre quer responder você. Eu estou aqui para ser sacerdote, né, para você nesse momento, com a direção espiritual. Lembrando também que eu estou fazendo a Quaresma de São Miguel Arcanjo, hoje 9 horas, saindo daqui. Coloque seu despertador para 8h57 aí no celular, para você acompanhar comigo diante do Santíssimo. Está sendo muito poderoso, muito forte, gente. Muito linda a Quaresma de São Miguel Arcanjo. No meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. E quem participar pode ajudar a Canção Nova na África, a missão da Canção Nova lá em Moçambique. Esses tempos atrás, a Daniela Luiza, que é membro da Canção Nova, missionária lá em Moçambique, estava passando por aqui, foi participar comigo, falou da realidade, dos desafios, a ajuda que a gente oferece para os irmãos também africanos. É muito bonito. Então, lá participando da live, você vai ver no meu canal o QR Code, o número do Pix, o número da conta também fixada no comentário, para você nos ajudar. Vamos rezar junto e vem nos ajudar também, vem viver esse momento fortíssimo. Eu pensei em fazer a Quaresma de São Miguel nesse horário, porque tem muita gente que não consegue em outros horários, então é um horário alternativo para você. Padre, posso começar agora? Pode, começa, vamos lá, vamos junto. O importante é você entrar nesse espírito de oração, tá certo? Samuel, temos alguma carta aí? Temos uma cartinha aqui da Helena e João Luiz, e ela diz que está fazendo a Quaresma com o senhor, viu, padre? Ai, que bênção, está sendo lindo demais. Ela está dizendo aqui que ela recebeu uma graça em uma peregrinação que o senhor iria. Sim. Mas o senhor acabou não indo, mas enviou um vídeo dizendo para os participantes não desistirem. Ela não desistiu, foi e recebeu a graça que o marido dela vivia nas drogas. E depois dessa peregrinação, através de uma oração que ela recebeu do Frei Josué e do Padre Ivan, o marido dela não está mais nas drogas. Hoje já está recebendo convite para ser ministro da Eucaristia, faz leitura na missa, tudo. Deus é maravilhoso. Olha, você falou da peregrinação, Samuel. Você sabe que eu já conduzi várias peregrinações. Eu vejo que é um momento muito de Deus. Porque a pessoa está longe da cidade, está longe dos amigos, está longe do bar que ela está acostumada a ir. Então, ela está num lugar santo, com pessoas de Deus. O clima, todo mundo rezando. Olha, é uma oportunidade tremenda da pessoa ter um encontro com Jesus. É muito legal. Que bom que deu certo. Eu fui conduzir uma peregrinação esse ano e aproveito já para convidar você ano que vem. Ano que vem eu vou conduzir uma peregrinação saindo dia 10 de maio com a obra de Maria para o norte da Europa, Noruega, Suécia, Dinamarca. Vai ter um dia de retiro que o padre vai pregar lá, exclusivo. Vou como diretor espiritual, celebrando a missa todos os dias para atender os peregrinos, né? Se você quiser e puder participar, entre em contato com a obra de Maria, 3186-2055, horário comercial. Combina lá as condições para você estar com a gente, tá bom? É isso, Samuca? É isso. Então tá bom. Na verdade tem umas cartas que eu esqueci lá em casa. Mas na próxima o senhor traz então. Semana que vem eu trago. Combinado, querido. Obrigado. Olha só, você que está mandando mensagem para nós, o WhatsApp eles já mandaram uma mensagem, já eu vou ler. Mas antes eu quero mandar um abraço para a Eliane, lá de Montes Claros, que está aqui pedindo oração, mas ela está morando atualmente em João Pessoa, está pedindo oração pelo milagre financeiro. Rezando por você, filha. A Tatá Ferreira dizendo assim: Padre, estou fazendo com o senhor a Quaresma de São Miguel e estou amando. Já alcancei uma graça, viu? A aposentadoria do meu pai voltou. Glória a Deus. Obrigado, Tatá Ferreira, por essa partilha. O testemunho alimenta a fé de muitas pessoas que estão pedindo graças também. Vamos ver, tem muita gente aqui conosco. Nossa, essa mensagem é grande. Deixa eu ver se o padre consegue. Padre, hoje eu tirei para te acompanhar o programa às 19h30. Não vou falar o nome ainda, para entender o que vai ser, né? Como sempre tenho feito. E também acompanho Sorrindo para a Vida essa semana com o senhor novamente. É uma bênção. Acaso você foi ler esse pedido de oração publicamente? Quero permanecer em anônimo.
Ufa, ainda bem que eu não falei o nome. Gente, quem quiser o anônimo, coloca no começo da mensagem já. Padre, confidencial, tá? Senão o padre acaba falando. Eu acompanhei na semana passada o programa que o senhor fez, o Sorrindo para a Vida, sobre o combate espiritual. Era exatamente o que eu precisava. Me ajudou muito no exame de consciência para me confessar, me aproximou do entendimento da situação que eu estou passando. Há mais ou menos um ano, estou sofrendo perseguições terríveis, que são bastante incômodas para mim, para minha família e meus amigos. Eu preguei no programa Sorrindo para a Vida. Se você está acompanhando ao vivo, eu fiz uma série de 4 programas falando sobre como se defender do combate espiritual, no combate espiritual, e vencer a batalha espiritual. Programa de terça passada, quarta passada, sexta passada e segunda ontem pela manhã. Então é uma série, vai ser feita lá no CN Plus, da Canção Nova, CN Plus, uma playlist sobre o combate espiritual lá com o meu nome, Sorrindo para a Vida, você procura, tá? Bem legal. Então ela está dizendo, padre, no início, estou sofrendo perseguições, tal. No início havia uma amizade, percebi que a pessoa sofria muito e tentei ajudar essa pessoa com conversas, atenção, mas demorei a entender o narcisismo dessa criatura. Quando percebi era tarde e me afastei. Mas foi aí então que tudo começou, a calúnia, a difamação e tudo que é temido por qualquer pessoa. Para eu não entrar em milhares de detalhes, eu só direi mesmo que estou sofrendo essa perseguição e às vezes me incomoda. No início me abalou muito, mas com muita oração e entendimento do sofrimento e crescimento, eu tenho acessado mais a paz que Deus me deu, mais confiante, mais forte no combate. Ela está falando do tema do Sorrindo para a Vida de hoje. Mas venho lhe pedir oração pelos que me odeiam, pelas pessoas que me desejam o mal, a morte, o sofrimento. Peço a Jesus para abraçar essas pessoas, olha que lindo, para mostrá-las o amor sinceramente, que não paguem por nada que fizeram, mas que aprendam e cresçam espiritualmente em Jesus, com toda essa situação. Ore também pela minha proteção e dos meus familiares. Agradeço muito, Padre Adriano, estou me aprontando para dar o meu testemunho logo, logo. Sei que tudo isso vai passar, porque o sangue de Jesus é mais forte do que qualquer mal. Olha que testemunho lindo dessa filha. Olha, lindo demais. Pena que eu não posso falar o seu nome, mas obrigado pela sua coragem de você partilhar aqui. Gostei muito, tá? Obrigado mesmo, com certeza está ajudando muita gente. Ela mandou aqui pelo Instagram, @PadreAdrianoZandoná, que é um Instagram que é como se fosse uma paróquia, né? Vira e mexe, eu tiro aqui e acompanho os casos que eu vejo que são mais sérios, né? Dentro da minha limitação de tempo também. Gente, temos uma mensagem via WhatsApp, vou pedir para o Samuel ler para mim, por gentileza. Essa pessoa não se identificou. Boa noite, padre. Sou casada há 33 anos. Minha sogra nunca me aceitou e já cansei de tentar ser aceita. Estou prestes a acabar com o meu casamento, pois meu marido depende de sua mãe. Como devo proceder? Olha, já passou do tempo de você tentar ser aceita. Agora você tem que tentar ser respeitada e pronto, seguir a sua vida, né? Nem com todo mundo a gente vai conseguir ter um diálogo, a pessoa vai aceitar. Talvez ela não aceita por muitos motivos que não são nem culpa sua. Talvez é o filhinho dela. Se o seu filho depende dela, pelo que eu percebi financeiramente, né, pelo que eu entendi ali nas entrelinhas, você vai respeitar, mas também você vai dizer para o seu marido que você é esposa, que você precisa também o respeito dele, etc. Tem pessoas que vão gostar da gente, tem pessoas com as quais a gente tem que aprender a conviver meio distante, né? Como o dilema do porco espinho, chegar muito perto vai espetar. Então, deixa ela com os problemas dela. Já passou do tempo de você se preocupar com ela. Agora, veja bem, você vai entregar, desculpa a metáfora, o exemplo esdrúxulo aqui, mas você vai entregar o ouro para o bandido, assim, de mão beijada? É isso que ela mais quer, que você acabe, desculpa dizer assim, se a pessoa está agindo de maneira má, né? Não gosta de você, ela quer que você acabe com o seu casamento, para ter o filhinho dela de volta. Você vai entregar de mão beijada? Pelo contrário, luta até o fim. O marido é seu, a família é sua, Deus te deu esse casamento, Deus te deu esse marido. Não vai entregar de bandeja, não. Vai lutar em nome de Jesus. Levanta a cabeça, começa a rezar. E com relação a ela, você a respeite. Ela é mais velha que você, é a mãe do seu esposo. Mas não queira intimidade, não queira que ela te aceite. Se ela te respeitar, já é uma grande coisa. Tem pessoas que vão ser nossos amigos. Tem pessoas que, que elas nos respeitando, ou não nos desrespeitando publicamente, ainda que não nos respeitem internamente, tá bom. Você está entendendo? A vida tem que seguir, né? Nem todo mundo vai nos aceitar. Eu sei que dói, porque é uma pessoa de família, da família, né? E é mais duro, né? Enfim, mas o padre vai rezar por você por essa intenção. Olha só, um abraço aqui conosco. Padre, eu quero dizer a Natália Silva. Padre, quero dizer que também alcancei uma graça na quaresma de São Miguel com o Senhor. A escritura da minha casa, que saiu. Louvado seja Deus, Natália. É a intercessão de São Miguel e o poder de Deus. Ó, isso é um convite para você
rezar a quaresma comigo hoje às 9 da noite e todos os dias às 9 da noite até dia 29 de setembro. Um abraço aqui, padre. A Dinha, dizendo: estou amando o programa que está no ar. Essas dicas que o senhor passou a conviver com pessoas difíceis são muito valiosas. Graças a Deus eu sempre fico em oração pela pessoa, mas nesse momento cresceu mais em mim esse desejo, né, de rezar e de conviver bem com as pessoas difíceis que estão no meu caminho. A Regina pedindo oração: padre, peço oração pela cirurgia para a retirada de um tumor anorretal e o material foi para análise. Claro, filha, oncológica análise, né? O padre vai rezar. Um abraço aqui ao Fagner, lá de Minas Gerais, pedindo oração também. Fagner Ramos Santos. Uma pessoa já escreveu confidencial, mas não escreveu ainda o que é, então eu vou esperar. Samuca, tem mais Tem mais uma. Pode padre. ler, por gentileza. Boa noite, padre. Tenho um namorado que parece ser muito frio comigo. Porém, quando estamos juntos, está tudo bem. Mas se estamos longe, ele não liga, não procura, não dá atenção, não pergunta sobre mim. Será que estou sendo carente? De que forma posso agir diante do que Deus pode querer de mim? Me ajuda. Olha, esse é um caso que eu precisaria ter um pouquinho mais de detalhes, mas eu vou falar de maneira geral. Claro, se você é aquela pessoa que quer que ele te mande uma mensagem: ó, tomei café, ó, tomei banho, almocei, agora eu encontrei um amigo, agora eu comi um pastel. Aí também, pelo amor de Deus, né? Porque tem gente que é carente, tudo tem que ter mensagem, tudo tem que contar. Mas se ele passa também viajando uma semana sem te dar satisfação, sem ligar para você, pô, tem alguma coisa errada, né? Porque quando a gente ama, a gente cuida, né? A gente quer estar perto de quem a gente gosta, né? É natural. Então eu não sei se você está sendo too much, né? Demais, você tem que se analisar. Mas se você não está sendo, se a sua exigência é razoável de um namorado, né? Olha, o namorado tem que ligar, tem que dar o mínimo de satisfação, tem que querer conversar com o outro. Você tem que exigir, sim. Isso pode ser um sinal de que ele, sei lá, tem outra pessoa, ou não está te amando do jeito que você precisa ser amada, né? Presta atenção, reza para Deus trazer à tona, mas também tenta olhar se não há demais, né? Se não está demais aí esse sentimento. Padre, obrigado por conhecer você, foi pela Canção Nova. Só uma coisa na vida me perturba, eu só posso rezar: meu Jesus cura qualquer doença, expulsa qualquer mal. A Fátima está dizendo: padre, pelo jeito ela está com uma enfermidade, ela não escreveu tudo ainda. A Marali Rosa acompanhando, dizendo: padre, sou fã dos programas, louvado seja Deus, filha. A Lesi Souza também conosco, muita gente aqui acompanhando, a Mona também nos acompanhando, lá do Rio Grande do Norte, muita gente rezando conosco, a Daniela. Padre, as palavras vieram ao encontro, muito sábias, preciso me exercitar na paciência, tenho um familiar difícil de lidar. Ainda bem que eu não citei seu sobrenome, porque o familiar aqui é bem próximo. Tem mais mensagem, eu acho que no WhatsApp. Samuca, você lê para nós, por gentileza? Essa mensagem é do Mário. Boa noite, padre. Minha vida está muito confusa na parte conjugal. Estamos até pensando em separação. Me mostra um caminho, pois não desejo chegar a este ponto. Olha, é difícil, né, de entender o que é esse confuso. Como eu disse no programa passado, o retrasado não deu, a minha função aqui como diretor espiritual, às vezes, ela é um pouco ingrata, né? Porque a direção espiritual, claro, ela pode acontecer online, ela pode acontecer na televisão, de maneira geral, né? Mas tem coisas que eu, como sacerdote, como diretor espiritual, precisava, por excelência do ofício, ter um pouco mais de detalhes. Por exemplo, o que quer dizer confuso na parte conjugal? Vocês não estão se dando bem, vocês não têm vida íntima, vocês não conversam, vocês estão brigando, vocês têm desacordo sobre educar o filho, vocês têm uma vida financeira que tem uma disparidade, ele não trabalha. Eu não entendi o que quer dizer confuso. Mas se vocês são casados, Mário, sacramento na igreja, você precisa lutar pela sua relação. Hoje em dia, sabe o que é também? Não estou dizendo que seja o seu caso, filho, mas nós estamos muito egoístas, entendeu? A nossa sociedade é muito viciada no prazer, a gente só quer o prazer do sexo, da comida, da beleza. Então a pessoa soca anabolizante no corpo, remédio de cavalo para inchar, porque ela não está nem aí se ela vai morrer ou se o coração dela vai ficar 5 vezes maior. Ela quer o prazer de se sentir bonita, de ser elogiada na rede social, sabe? Nós estamos numa geração muito mole. Então, casamento que não tem problema, gente, é só no gibi.
Você vai ter dificuldades, vocês vão ter problemas. Tem muitas coisas que pegam numa relação. É a família do outro, é o apego da pessoa com a família, é o temperamento, é a questão financeira, é a preguiça de um, é a falta de iniciativa do outro. Tem muitas coisas, mas tem coisas que são contornáveis. Se não há uma agressão física, se não há um atentado à sua vida, são contornáveis. Tem que conversar, ter humildade de escutar o outro falando o que está ruim, sem levar para o pessoal. Ele está falando, se a pessoa está falando para você, se ela é casada com você, se ela está te falando o que é ruim, se ela é uma amiga e está te falando que não está bom no seu comportamento, é sinal que ela não desistiu de você. Se ela tivesse desistido, ela não falaria mais, ela sairia da sua vida. Então, escutar, rezar junto, buscar um sacerdote para acompanhar, buscar direção espiritual, tá bom? Uma mensagem aqui. Padre, não me identifique, essa aqui eu conheço, é uma jovem muito querida. Peço discernimento para entender a minha irmã. Ela é fria, não me abraça, não conversa comigo como amiga quando a gente se vê. Sei que posso contar com ela, mas é muito difícil a nossa relação, pois queria que ela fosse leve, como é com as minhas amigas, para eu rir, contar as coisas, etc. Queria que a sua irmã agisse como as suas amigas, não entendi. Ela é muito sistemática e não acha correto algumas atitudes que eu tenho, mas com as amigas dela, ela é outra pessoa. Ela não é irmã, né? Ela é amiga das amigas. Em oração para eu entender e respeitar ela, compreender que isso diz sobre ela, não sobre mim. Muito bom, muito sábio da sua parte. Talvez você, não sei se você é a caçula, pelo que eu percebi aqui, você é a caçula, e ela se sentiu invadida quando você nasceu, é um processo dela, que ela precisa de cura interior, né? Talvez também você precisa amadurecer em algumas coisas mesmo. Talvez a sua mãe exigiu mais dela e de você não exigiu, porque talvez você era doentinha ou era mais nova. Tem tudo isso, né? Os irmãos vão desenvolvendo essas coisas. Mas você tem que rezar muito por ela, agir com caridade e não desistir dela. E talvez ela é uma pessoa mais fria. Tem gente que é frio. Dependendo do temperamento, por exemplo, o temperamento fleumático, eles são mais frios. O colérico é mais frio, objetivo, só vai atrás dos interesses, né? O sanguíneo e o melancólico são mais afetivos. Então, se a pessoa, falta nela essa afetividade, talvez Deus quer que você a ensine a ser mais amável, a ser mais afável. Mas não desista dela, reze por ela. Padre, eu preciso aceitá-la como ela é. Ninguém muda ninguém, está tudo bem. O amor é paciente, mas sinto às vezes que ela não gosta de mim. Ela gosta de você sim, filha. Ela tem alguma coisa que ela tem que resolver dentro dela, mas não desista dela, sabe? Não desista dela, ela não é gentil nem carinhosa, mas você vai ser. Seja para ela, sabe? O que ela não consegue ser para você, que talvez a vida dela não permitiu, né, que ela seja. Tem uma mensagem grande aqui. Quanto tempo nós temos, nosso produtor querido? Não sei se temos... temos 10 minutos ainda. 5. Temos uma mensagem. Samuca, lê para mim. Essa pessoa pediu para não se identificar. Já que não veio no WhatsApp, vou dar trabalho para o Samuel aqui. Vamos lá. Minha batalha com aprovações começou em 2022, uma crise no casamento. 2023, junto à perda do meu pai, perda da minha mãe, do coração e mais minha prima e irmã. E agora no início desse ano, a perda do meu irmão. Me vi no fundo do túnel sem força para sair, com uma mágoa tão grande. Uma mágoa tão grande de Jesus por ter permitido tudo isso acontecendo a minha vida. Então ela está pedindo direção por tudo isso que aconteceu. Muitas perdas. Muitas perdas. Obrigado, filho. Olha, não vou dizer o seu nome, né? Você pediu aqui esse anonimato. Veja bem, em primeiro lugar, meu respeito aí ao seu sofrimento, né? Meu respeito à sua dor, que não é fácil passar por isso que você está passando. Eu não passei ainda por isso. Já perdi familiares, já perdi pessoas amadas, mas não perdi tantas pessoas assim. Filha, meu respeito a você. Olha, existe um mistério na vida, né? Tem coisas que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nos ultrapassam, né? Eu, como padre, eu tenho a consciência de que eu não domino todos os mistérios e segredos desse mundo, né? Eu também sou uma ovelha diante do pastor supremo, que é Jesus. Existe um mistério. Por que tal pessoa parte antes, outra parte depois? Eu não sei, não é? Existe um mistério em todas as realidades. Mas o fato é o seguinte: independente do que a gente viva, Deus está conosco para nos consolar, para nos levantar e para nos dar força para cumprir a nossa missão. Eu não sei porque o seu pai faleceu, o seu irmão faleceu, mas um dia, eu tenho certeza, na eternidade diante de Deus, tudo vai fazer sentido, sabe? Tudo nós vamos compreender. Diz aquela passagem linda da carta de São Paulo aos Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13. Quando vier o perfeito,
o imperfeito desaparecerá. Hoje eu vejo como no espelho, vejo de forma imperfeita, mas um dia eu verei face a face, verei como eu sou visto por Deus, né? 1 Coríntios 13, no final do capítulo. Então um dia tudo vai fazer sentido, mas o que Deus quer, e o que os seus familiares que não estão mais aqui querem também, é que você continue, é que você não desista, é que você prossiga amando, fazendo bem, lutando pela sua vida. O Padre vai rezar por você também, a oração vai te ajudar muito. Samuca, eu deixei meu celular, traz meu celular aí para mim, por gentileza. Esqueci meu celular em cima do piano. Obrigado. Não sei se nós temos ainda. Ah, temos uma ali. Olha, isso aí vai demorar um pouquinho. Vai demorar? Mais de tempo. Obrigado, Samuel. Samuel já fez o discernimento para mim. Muito obrigado. Padre, convivo com o meu pai. Ele é um homem de muita fé, mas é grosseiro comigo, reclama de tudo, vive resmungando. Eu não posso deixá-lo porque é idoso. O que fazer? Não vou dizer seu nome, mas olha, o que fazer, filha? O padre já foi dando aí, né? Já foi falando ao longo do programa, sobretudo no começo, na reflexão, né? Ser paciente, ver Jesus nele, amá-lo, sabe? Tentar agir como Jesus agiria com ele, com a mansidão de coração, com a humildade de coração, né? E também não entrar na onda dele. Sabe o que você faz? Esses dias eu ouvi essa reflexão, achei muito interessante. Sabe o que você faz quando você conviver com uma pessoa muito difícil? Não se torne como ela, porque daí você não vai ajudá-la. Ou seja, a pessoa está difícil, então eu também fico amargo, eu me fecho. Não, seja o oposto, que daí você vai ajudá-la, que você vai mostrar para ela que tem um outro jeito de viver. Como uma mulher que era muito difícil, casou com um homem que tentou fazê-la feliz por 3 anos. Quando ele viu que ele não conseguia, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar amando, cuidando dela, mas eu vou ser feliz. E ele começou a ser feliz, e a felicidade dele incomodava, porque era uma pessoa muito complicada, com muitas feridas. E tanto de ver o marido ser feliz, ela, sabe, falou, quer saber de uma coisa? Eu quero também ser feliz. E foi buscar a cura, e foi se entregando a Deus, e hoje os dois estão unha e carne, assim, foram curados, né? Ela foi curada e viveu um processo muito bom. Samuca, dá tempo de ler então? Tem uma boa, rápida aqui, ó. Isabel Rodrigues. Padre, fiquei viúva há 3 anos e 4 meses. Preciso usar aliança mesmo? Observação, eu era casada apenas no civil.